A crise da seleção brasileira é o assunto hoje. Você sabe que ter boa memória é uma bênção, mas às vezes mesmo assim é difícil convencer as pessoas de que você viveu situações que têm paralelos do presente com o passado, quando a crise da seleção brasileira aflige. O rei não tá nem aqui mais, né, pra gente dividir com ele situações que o Brasil passou lá atrás. 63, o Brasil tomou 5-1 da Bélgica, 24 de abril de 63. Você sabia que o Brasil tomou 5-1 da Bélgica? Quando era bicampeão do mundo, com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Cláudio, Altair, Zito, Mengalvio, com Amarildo, Zagallo. Era um timaço com 8 campeões do mundo titulares na final de 62, menos de um ano depois. É o fim da picada tomar 5-1 da Bélgica, né? É o fim da picada, a gente já mostrou essa foto aqui que eu acho maravilhosa. Brasil 0, Peru 0, é o fim da picada. Era a campanha contra a AIDS. Um pouquinho antes, naquele mesmo ano de 89, 89 antigamente, não é? Às vezes parece que não é, mas é. Antigamente o Brasil era forte, mas tomou 4-0 da Dinamarca em 89. E na Copa América de 87, tomou 4-0 do Chile, jogando em Córdoba. Time que tinha Miller, Careca. Cara, a gente já viveu um monte de fundo do poço. Agora também é fundo do poço. O empate contra a Colômbia foi tenebroso. O Brasil tomou olé da Colômbia. Não é possível o Brasil tomar olé da Colômbia. Vamos combinar? Não é possível. E foi a primeira vez. Você sabe que em 77... quando Oswaldo Brandão foi demitido da seleção brasileira, o Vital Batalha costumava dizer que o Brandão foi demitido por preconceito, porque diziam que ele comia macarrão com ovo, mas não é bem assim, né? O ápice da crise foi quando o Brasil empatou com a Colômbia em Bogotá. Foi o 8º jogo, foi o 7º jogo entre Brasil e Colômbia na história, e foi a primeira vez que o Brasil empatou com a Colômbia, 0-0 em Bogotá. Na volta, o Oswaldo Brandão, desceu no aeroporto do Galeão demitido. Por quê? Porque tinha empatado com a Colômbia. Hoje a gente tem uma situação difícil. Já se fala que dentro do grupo da seleção existe desconfiança em relação ao trabalho do Dorival Júnior, principalmente por causa da substituição do Vinícius Júnior contra a Costa Rica. Ninguém olhou para a alteração com a confiança no técnico. E isso tem que recuperar a confiança no treino, nas decisões, na capacidade de mexer e interferir no time de um modo a fazer o time evoluir. E como não aconteceu isso nesses 3 jogos, tem um olhar desconfiado, por quem está acompanhando a seleção na Califórnia, está dizendo que tem já um olhar desconfiado de uma parte do elenco em relação ao Dorival Júnior, o que não é bom. O trabalho não pode ser interrompido mais uma vez. O Brasil tem que ter um técnico que faça o Brasil chegar até a Copa do Mundo. A gente já viu muitas situações terríveis da seleção brasileira. Essa aqui é uma delas. E esta seleção passa por um problema que é transformar bons jogadores, como o Paquetá, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, como o Bruno Guimarães, num grande time. E isso exige trabalho. Por que a Colômbia dá olé no Brasil? Porque a Colômbia tem um trabalho de 26 jogos de invencibilidade. A Colômbia tinha 10 jogos seguidos só com vitórias. Sabe que no final de semana apareceu um Twitter dizendo que a Colômbia tinha o recorde sul-americano de vitórias seguidas, empatando com o Brasil com 10 triunfos consecutivos. Não é verdade. O Brasil teve 14 vitórias seguidas em 97, 13 vitórias seguidas entre 60 e 62. E aí tomou 5-1 da Bélgica com Amarildo, o possesso em campo. Pode? Não pode. Pode tomar olé da Colômbia? Não pode. É o fim da picada? Já foi lá atrás, quando empatou com o Peru 0-0. Mas ninguém gosta mais da seleção brasileira. Sabe quantas pessoas tinham na Fonte Nova naquele 0-0 com o Peru em 89? 8.200. Sabe quanto tinha na estreia do Tele Santana no Maracanã em 1980? 34 mil no estádio que cabia 200 mil. Ou seja, você tinha 17% de ocupação do estádio. Você tinha 83% do estádio vazio para ver a estreia do Tele. Não é hoje a desconfiança com a seleção brasileira. E todo o período de crise da seleção brasileira se deu em períodos de transição de geração. Se o Neymar estivesse junto com o Vinícius Júnior, a transição seria mais fácil. Mas não está. Então, tem que a geração do Vinícius e do Rodrigo
bater no peito, estufar o peito e dizer, agora é com a gente. E ganhar do Uruguai, que não vai ser fácil. O Uruguai hoje é muito mais time do que o Brasil. Desde os anos 1940, desde antes da Copa de 50, o Uruguai não era tão favorito contra o Brasil como será nesse sábado. Clica aqui, se inscreve no canal. Hoje é a seleção brasileira, mas toda semana tem uma história.